Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do capítulo 13 do volume 1 do Capital, o capítulo da maquinaria e da grande indústria. Entramos hoje na discussão do item 8 do referido capítulo. Item este que tem por título geral o revolucionamento da manufatura, do artesanato e do trabalho domiciliar pela grande indústria. Revolucionamento no sentido de que a grande indústria ela vai transformar profundamente as forças produtivas e as relações sociais de produção. Quando falamos de grande indústria, estamos nos referindo à utilização intensiva e extensiva da máquina, de tal modo que a articulação entre várias máquinas produzirá também igualmente o sistema fabril no interior das unidades produtivas. Ou seja, as máquinas deixam de trabalhar isoladamente e cada vez mais passam a atuar articuladamente através de novas forças produtivas, como era o caso da máquina a vapor, que permitiu uma potência a mais, tanto para aumentar a velocidade da máquina, como também para colocar em movimento motores que colocassem em articulação ou em sintonia máquinas bastante diversas ou máquinas mesmo idênticas entre si, no interior do espaço fabril. Vejamos, pois, como Marx vai colocar alguns pontos fundamentais desta discussão sobre a maquinaria neste item 8. Lembremos, inicialmente, que Marx não é contra o desenvolvimento das forças produtivas. O que ele está discutindo aqui é que a máquina, essa poderosa conquista humana, que viabilizaria reduzir o tempo de trabalho cotidiano na existência dos indivíduos, sob o controle do capital, vem, sobretudo, para massacrar, precarizar ou degradar cada vez mais em patamares subhumanos a existência das individualidades. Marx começa observando este item 8, observando neste item 8, que a maquinaria supera a cooperação baseada no artesanato e a manufatura baseada na divisão do trabalho artesanal. E isso porque, se antes a atividade dependia fundamentalmente da habilidade manual, agora esta habilidade manual foi transferida para a máquina, que executa simultaneamente diversas funções que antes eram realizadas separadamente pelos trabalhadores. Daí que a transição para a produção fabril, em regra, surge assim que a força motriz mecânica, vapor d'água, vapor ou água, substitui os músculos humanos na movimentação da máquina. Aqui Marx está atentando para o fato de que, se esta substituição da habilidade manual pela máquina se torna possível, é em razão de que foram desenvolvidas também novas forças produtivas que permitem colocar toda a energia em um aparato onde diversas ferramentas operam simultaneamente na constituição da mercadoria ou na produção da mercadoria. Isto não significa, observemos também, que a máquina cria valor. O que cria valor é o trabalho humano. A máquina apenas vai permitir que seja realizado em menos tempo do que anteriormente a produção do valor ou a produção das mercadorias. Marx observará ainda neste item que, com o desenvolvimento do sistema fabril e com o revolucionamento da agricultura que o acompanha, não só se expande a escala da produção nos demais ramos da indústria, mas também se modifica seu caráter. Aqui ele está observando que as transformações aportadas pela maquinaria não se restringem ao espaço urbano, penetram também no espaço rural. Hoje, quando olhamos para a grande propriedade rural, o que vemos, em geral, na época da colheita ou do plantio, não são trabalhadores, e sim
não é o trabalho vivo, e sim o trabalho morto. Máquinas que fazem a coleta ou que aram o campo, ou então que triam os grãos colhidos. Portanto, a maquinaria vai permitir também um aumento da produtividade, seja no espaço industrial urbano, como também naquelas unidades agrícolas. Portanto, o que estamos vendo aqui é um movimento de conjunto, onde o capital chega ao campo, e ao chegar ao campo, o campo também se industrializa. Daí Marx colocar que com o desenvolvimento do sistema fabril e com o revolucionamento da agricultura que o acompanha, não só se expande a escala da produção nos demais ramos da indústria, mas também se modifica seu caráter. O princípio da produção mecanizada torna-se determinante por toda parte. A maquinaria força a sua entrada cada vez mais como um elemento fundamental para a realização da acumulação do capital. Com a entrada da maquinaria em cena, dissolve-se toda a velha divisão do trabalho. E esta antiga divisão do trabalho vai cedendo espaço para mudanças contínuas. Marx observará, abstraindo isso, a composição do trabalhador coletivo ou do pessoal de trabalho combinada é revolucionada pela base. Em oposição ao período da manufatura, o plano da divisão do trabalho, baseado na maquinaria, portanto, no interior da grande indústria, funda-se agora, sempre que possível, na utilização da mão de obra feminina, leia-se, força de trabalho feminina, na utilização do trabalho de crianças de todas as idades, mas também de trabalhadores não qualificados, ou seja, os cheap laborers. Com isto, Marx coloca o seguinte, que quando a produção dependia fundamentalmente de força física, era bastante difícil utilizar a força de trabalho, para não dizer impossível, utilizar a força de trabalho feminina e das crianças. Mas, à medida em que a maquinaria transfere a força do indivíduo para o aparato, a partir daí torna-se possível incorporar as mulheres e as crianças ao sistema produtivo. Isso é interessante para destacar que a tal de feminização do mercado de trabalho não começa nos quadros da globalização. A feminização do mercado de trabalho começa com o próprio desenvolvimento da grande indústria do século XIX e se potencializa ao longo do século XX e do século XXI. Portanto, com a introdução da maquinaria, a velha divisão do trabalho dissolve-se, dando lugar a mudanças contínuas. A composição do trabalhador coletivo ou do pessoal combinado também se transforma. Passa-se daquela situação existente na manufatura para uma nova forma de você organizar as relações de produção e a própria força de trabalho. Agora, com a maquinaria, tornou-se possível, portanto, a inclusão da força de trabalho feminina, do trabalho infantil, mas também de uma gama de trabalhadores desqualificados, aquilo que Marx chama por cheap labor. Isto porque o capital, ao transferir a atividade principal do homem para a máquina, cria também as condições para simplificar o trabalho. E simplificando o trabalho, é possível ao capital utilizar cada vez mais uma força de trabalho mais homogênea, mais simplificada, capaz de realizar as atividades dentro de um tempo médio básico. É uma discussão que Marx faz, por exemplo, no capítulo 11, que é o capítulo da cooperação. Prossigamos aqui. Dirá Marx, isso vale para toda a produção em larga escala, quer use maquinaria, quer não. Mas vai além disso. Por quê? Porque o capital passa a reconfigurar também o trabalho domiciliar,
aquilo que Marx chama de indústria domiciliar. Indústria no sentido de que o trabalho domiciliar passa a ser um apêndice da grande indústria. Não que no trabalho domiciliar se utilize maquinaria como no espaço fabril, e sim no sentido de que o espaço domiciliar passa cada vez mais a ser uma extensão da grande indústria. Esse trabalho domiciliar, no entanto, ele é distinto na sua forma e na sua essência também daquele trabalho domiciliar que era realizado nos períodos anteriores, ou seja, que era realizado no período da Idade Média ou na transição da Idade Média para as primeiras manufaturas. Dirá Marx que a indústria domiciliar agora foi transformada no departamento externo da fábrica, portanto, numa extensão da grande indústria, de tal modo que, ao lado dos trabalhadores fabris, que a grande indústria concentra espacialmente em grandes massas e comanda diretamente, o capital passa a movimentar também outros fios invisíveis, um outro exército de trabalhadores, desta vez, os trabalhadores domiciliares que se encontravam espalhados pelas grandes cidades e pela zona rural. A partir destas considerações gerais, Marx vai resgatar alguns exemplos, vai detalhar alguns exemplos. Em todos eles, Marx vai atentar para como o capital passa a utilizar o trabalho de crianças, jovens e mulheres, constituindo um verdadeiro matadouro de força de trabalho. Observará Marx, um matadouro de mulheres, moças e crianças, uma vez que o capital passa a degradar tanto as condições de trabalho destas individualidades que se poderia dizer que ele realiza uma utilização assassina dos jovens, mocinhas e mulheres. Por outras palavras também, Marx vai dizer que, ao utilizar a força de trabalho infantil, as crianças passam a ser tratadas como adultas e passam a ser consumidas enquanto força de trabalho pelo capital. Daí Marx afirmar: trabalhadores consumidos desde a infância, ou seja, as crianças passam a ser utilizadas como adultos dentro da lógica de expropriação da sua força de trabalho para atender às necessidades do capital. Neste sentido, o trabalho domiciliar, ele não teve a mesma sorte, ou não era um trabalho muito diferenciado em termos de exploração do que aquele que era realizado na grande indústria. Marx destaca que, em muitas situações, o trabalho domiciliar chegava a ser até pior do que na grande indústria, uma vez que o capital estava lidando com trabalhadores dispersos, sem potencial de organização, além do que os ambientes na residência nem sempre apresentavam as condições adequadas para a realização do trabalho: iluminação, ventilação, a utilização de produtos tóxicos que poderiam contaminar o trabalhador. Ou seja, esses trabalhadores domiciliares, eles se encontravam numa situação de trabalho mais desprotegida do que aqueles trabalhadores que estavam no interior das unidades fabril. Para Marx, o trabalho domiciliar passou, sim, a ser uma esfera de exploração do capital, construída na retaguarda da grande indústria. E na retaguarda da grande indústria, o trabalho domiciliar, dirá Marx, reproduziu todas as monstruosidades das quais o capital é possível fazer valer para atender às suas necessidades, que são as necessidades da própria acumulação. Prosseguindo, Marx observará: o barateamento da força de trabalho por meio do mero abuso de forças de trabalho femininas e imaturas, leia-se, das crianças, o mero roubo de todas as condições normais de trabalho e de vida, e
a brutalidade do trabalho excessivo e noturno, choca-se, no entanto, com barreiras naturais não mais transponíveis, o mesmo ocorrendo com o barateamento das mercadorias e com a exploração capitalista em geral. Por outras palavras, o capital pode estender ou procurar estender o máximo possível a jornada de trabalho, seja na indústria, seja no espaço domiciliar. O capital pode também, ao mesmo tempo, baratear cada vez mais o valor da força de trabalho, seja no espaço fabril, seja no espaço domiciliar. No entanto, ele sempre se choca com barreiras objetivas. Não dá para estender a jornada de trabalho indefinidamente e muito menos baratear a força de trabalho indefinidamente. Quando estes limites são alcançados, ou seja, a impossibilidade de aumentar indefinidamente a jornada de trabalho e a impossibilidade de reduzir indefinidamente também o valor da força de trabalho, é neste momento que ganha espaço para o capital a possibilidade de utilizar a maquinaria, caso as máquinas que possam substituir aquele tipo de trabalho já tenham sido inventadas e produzam mais capital do que a utilização do trabalho vivo. Assim que esse ponto finalmente é alcançado, dirá Marx, o que não se faz do dia para a noite, soa a hora de introduzir a maquinaria e a agora rápida transformação do trabalho domiciliar espaço, ou também da manufatura, em produção fabril. Fato é que de todo este processo se constata que a máquina vai se apoderando progressivamente dos diversos ramos da esfera da produção. E o seu efeito imediato sobre os trabalhadores era sempre o mesmo, ou seja, a degradação das condições de existência da classe trabalhadora. Marx, ao acentuar a questão das mocinhas e mulheres jovens, bem como também das crianças, não está procurando fazer um julgamento moral do desenvolvimento do capitalismo. Ele apenas está procurando apontar para o fato de que o capital não tem limites. Se para o capital for necessário sucatear a força de trabalho infantil, ele o faz. Se for necessário degradar a força de trabalho feminina, ele o faz. E se for necessário você conduzir esses trabalhadores até a condição de problemas de saúde, de morte ou de fome, o capital também o faz. Nesse sentido, ao penetrar, a maquinaria, ela transforma de ponta a ponta a utilização da força de trabalho. Passam a ser integradas como produtivas para o capital, tanto o trabalho masculino, quanto o trabalho feminino, como também aquele das crianças. O fato de que a máquina, ela torna o trabalho mais leve, no sentido da utilização da força física, não significa que a grande indústria ou a maquinaria vai tornar o trabalho mais fácil para o trabalhador, uma vez que aumenta também a intensidade do ritmo de trabalho. Marx vai observar que ali onde a maquinaria se instalava, o que mais se constatava era a multiplicação das influências nocivas à saúde, seja no espaço fabril, seja naquele espaço do trabalho domiciliar, e principalmente neste espaço do trabalho domiciliar, onde era muito mais difícil você ter uma organização dos trabalhadores ou mesmo ter a proteção jurídica, a proteção da lei. Se esta proteção já era reduzida no espaço fabril mais normal, o que não dizer, então, daqueles espaços que se encontravam totalmente pulverizados, seja nas próprias cidades, seja nas regiões rurais. Marx observará que as constantes mudanças na construção e o barateamento das máquinas
depreciam de modo igualmente constante seus exemplares antigos e só permitem sua utilização ainda lucrativa quando ela se realiza em massa, comprados a preços irrisórios nas mãos de grandes capitalistas. Aqui ele está observando um outro aspecto. A depreciação não é apenas da força de trabalho, a depreciação também é das máquinas. Máquinas mais modernas que sejam inventadas colocam já para o capital a necessidade de substituir as máquinas antigas, uma vez que o capital corre cada vez mais atrás da produtividade para elevar o próprio capital. Mesmo que neste processo de transição de uma máquina para outra mais moderna, alguns obstáculos técnicos possam comparecer, e Marx aqui estava fazendo referência a dificuldades da utilização da máquina a vapor, ele também observa que o capital se debruçará no sentido de resolver estes obstáculos técnicos e superar estes obstáculos técnicos. A Revolução Industrial, para Marx, deu um grande impulso no sentido de intensificar a exploração da força de trabalho. A sua consequência não é apenas aumentar a produtividade das mercadorias, seja no espaço urbano, seja no espaço rural. A Revolução Industrial produziu um sucateamento crescente na utilização da força de trabalho, a degradação contínua das condições de existência do trabalhador. Há um relato ou uma análise bastante substancial sobre isso no capítulo de Engels, que está na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, o capítulo das grandes cidades. Fica aqui também uma indicação de leitura. Com a Revolução Industrial, começam a se desenvolver também, não por desejo do capital, e sim por pressão dos trabalhadores, algumas leis fabris. Dirá Marx, essa revolução industrial, que se processa naturalmente, é acelerada de modo artificial pela extensão das leis fabris a todos os ramos industriais em que trabalhem mulheres, jovens e crianças. Ora, por que a revolução industrial ela impulsiona também a substituição da força de trabalho? Isso ocorre porque as leis que são promulgadas para combater a superexploração do trabalho acabam por tornar a força de trabalho mais custosa para o capital. E a partir deste momento, ele vê mais interesse em colocar mais máquinas do que manter o trabalho vivo. Daí Marx colocar que essa revolução industrial, que se processa naturalmente, é acelerada de modo artificial pela extensão das leis fabris a todos os ramos industriais em que trabalhem mulheres, jovens e crianças. A regulamentação obrigatória da jornada de trabalho, estabelecendo duração, pausas, início e término, o sistema de turnos para crianças, a exclusão de todas as crianças abaixo de certa idade, etc., torna necessária, por um lado, mais maquinaria e a substituição de músculos por vapor como força motriz. Por outro lado, para ganhar em espaço o que é perdido em tempo, ocorre a ampliação dos meios de produção utilizados em comum, o forno, as construções, etc. Portanto, em uma palavra, maior concentração dos meios de produção e maior aglomeração correspondente de trabalhadores. Por outras palavras, as leis promulgadas no âmbito burguês, seguramente, criaram condições para uma maior proteção do trabalhador, mas, por outra parte, estimularam o capital a se valer de mais máquinas para compensar os custos que teriam com uma elevação do valor da força de trabalho. Daí Marx dizer que uma lei pode eliminar as barreiras naturais da produção, contrárias à limitação e regulamentação da jornada de trabalho. E isso pode ocorrer também porque uma lei ela pode criar brechas. Por exemplo, é possível que os trabalhadores conquistem uma lei proibindo o trabalho feminino ou proibindo que mulheres
que acabaram recentemente de ter filhos voltem ao trabalho. No entanto, estas leis são promulgadas e, ao mesmo tempo, o capital se encarrega de colocar. Esta lei entrará em vigor daqui a 2 anos, ou então daqui a alguns meses. Garante-se, assim, as condições para que o capital se adapte a essas leis e não tenha comprometida a sua taxa de lucro. Ou seja, as leis beneficiam a força de trabalho, mas elas também são promulgadas de tal modo a não prejudicar os interesses mais imediatos do capital. A lei, em geral, dá um tempo para que o capital se adapte a fim de poder manter as suas taxas de lucro. Marx observa que a lei fabril, portanto, acelera a maturação dos elementos materiais necessários à transformação da empresa manufatureira em fabril. Apressa, ao mesmo tempo, pela necessidade de maior dispêndio de capital, a ruína dos pequenos mestres, bem como a concentração do capital. E este é um terceiro elemento contundente da análise de Marx, ou seja, o capital com a grande indústria, ele se concentra e se centraliza ainda mais. Não se trata de um movimento iniciado com a grande indústria, mas a grande indústria vai potencializar a concentração e centralização do capital. E com isso, colocando à margem ou a nocaute aqueles pequenos capitais que não têm condições de concorrer com a grande indústria. Não tem como os pequenos capitais produzirem nas mesmas condições que a grande indústria. Daí a tendência é que eles desapareçam do mercado ou sejam relegados a atividades ou a partes bastante marginais no interior da sociedade. Marginais no sentido de que deixam de ser o locus fundamental no qual se dá o processo de acumulação do capital. Assim, além dos obstáculos técnicos e tecnicamente elimináveis, a regulamentação da jornada de trabalho vai produzir também uma determinada transformação do parque fabril ou das forças produtivas. Marx observará que nas fábricas e manufaturas daquele período, que ainda não estavam sujeitas à lei fabril, reinava periodicamente o mais terrível excesso de trabalho durante a assim chamada temporária, da chamada temporada. Aqui ele está apontando para o seguinte fato: onde a atividade do capital não é regulamentada em prol de um controle do uso da força de trabalho, o capital procurará utilizar a força de trabalho o mais intensivamente e extensivamente possível, porque o limite para o capital é o próprio capital. Para Marx, a grande indústria, ela tendeu a aumentar sistematicamente um exército industrial de reserva, leia-se, desempregados. Exército este sempre disponível durante a parte do ano ou para quando o capital tivesse necessidade de aumentar a produção, ou então se desenvolvem novos nichos de atividade capitalista que podem incorporar parte desta força de trabalho. Lembremos que, à luz dos itens anteriores, Marx ele vai demolir a ideia de que os empregos perdidos em um setor de atividade são compensados pela criação de novos setores de atividade. Marx vai observar que a tendência do capital é expulsar força de trabalho e não equilibrar a quantidade de força de trabalho a ser utilizada pelo próprio capital. Quando se fala, por exemplo, de pleno emprego, não se quer dizer com isso que o capital chegou a um ponto no qual ele é capaz de utilizar todas as forças de trabalho disponíveis. Significa apenas que, do ponto de vista técnico, o desemprego está no patamar considerado baixo pelo capital e, portanto, poderia ser chamado de pleno emprego. O que o capital não explica é que, mesmo sendo um baixo índice de desemprego, estes indivíduos estão desempregados. E como é que os indivíduos desempregados sobrevivem? São estas as questões básicas que Marx coloca neste item que vimos analisando, do capítulo da maquinaria e da grande indústria.
É lógico que, no interior deste item, Marx vai colocar uma reflexão muito mais acurada, sobretudo para pensar as várias modalidades de trabalho que vão se desenvolvendo com o desenvolvimento da grande indústria, com a constituição da grande indústria. Mas aqui procuramos apenas destacar aqueles elementos mais centrais que possam facilitar uma leitura deste item, de tal modo a que a compreensão deste capítulo 13 seja mais fluida. Discutimos hoje, neste capítulo 13, que é o da maquinaria e grande indústria, o item 8, o revolucionamento da manufatura, do artesanato e do trabalho domiciliar pela grande indústria. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe as suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e de trabalhadores que cotidianamente têm que se enfrentar com a exploração produzida pela sociedade capitalista. Até uma próxima.